eu tô com um pouco de ouro aqui, que é ouro talco, que ele foi apurado com mercúrio, tá? E eu quero mostrar para vocês a diferença, explicar a diferença de quando o ouro é apurado pelo mercúrio. Esse mercúrio, se vocês repararem, ele tá um pouquinho sujo, ele tem um pouquinho de impureza nele, porque já foi recuperado. Eu trabalhei com esse mercúrio aqui muito e vou trabalhar muito com esse mercúrio ainda. Então eu trabalho de forma consciente, de forma saudável, de forma que não agride o meio ambiente. Tem um mercúrio aqui, eu posso colocar ali para vocês verem, ó. É um dos poucos metais líquidos encontrados na natureza, já na forma líquida, tá? No estágio líquido. É muito pesado, gente, é muito pesado. Vou colocar para vocês terem uma ideia, uma noção do peso do mercúrio aqui, ó. Vou colocar ele aqui na balancinha para vocês terem uma ideia. Aquela quantidadezinha ali, ó. 136,9 gramas, tá vendo? O mercúrio ele é muito pesado mesmo. Você vê a quantidadezinha de mercúrio que tem aqui e o peso do mercúrio. Esse mercúrio aqui já foi utilizado várias vezes, eu reutilizo ele várias vezes, utilizo ele numa recuperadora de mercúrio, e assim não causa dano nenhum ao meio ambiente, não causa dano nenhum à natureza, e eu consigo ter um resultado ótimo no ouro talco. Eu vou estar explicando isso para vocês, mas a primeira coisa que eu quero fazer aqui, gente, é pesar esse potinho ali, ó. Eu vou pesar ele tem 37,8, eu vou tarar ele agora, e vou pesar aqui o ourinho que a gente tirou aqui. Esse ourinho que tá aqui, gente, é tudo ourinho que já foi tirado na recuperação com mercúrio. Então aqui nós temos o resultado daquele diazinho que nós ficamos lá no último vídeo. Nós tiramos 3,7. 3,7, nós não ficamos muito tempo, foi um ourinho bem fino, tá, gente? Um ourinho talco bem fino, alguns granuladinhos, mas no geral um ourinho talco bem fino mesmo. 3,7, que foi o que nós tiramos ali, mas foi só uma instrução. Tinha um potencial ali para 15 gramas, de 13 a 15 gramas, trabalhando o dia inteiro. Mas como nós não trabalhamos o dia inteiro, estamos só dando uma dica para o amigo, nós tiramos um total de 3,7 gramas de ouro. Aproximadamente aí, vamos colocar 6 horas trabalhadas de 3 pessoas, mas que não foi assim muito focada no trabalho, porque a gente estava mais dando uma instrução. Então essas 3,7 gramas aqui é muito fora do real, que se a gente estivesse trabalhando realmente ali firme. Um ourinho muito fino, um ourinho talco bem fininho mesmo, que é o ouro do aluvião, né? Um pouco de granulado, mas um material bem bacaninha mesmo. É diferente esse material. Quando a gente pega esse tipo de material, se a gente for queimar ele, por exemplo, eu posso utilizar um maçarico. Eu já mostrei esse maçarico aqui. Esse maçarico ele pode ser comprado no AliExpress. Ele chega a 1000 e poucos graus, 1200 e pouco. Nós precisamos aí do ponto de fusão do ouro apenas de 1063. Então é um maçarico que ele dá conta, principalmente se você estiver usando ele ou num cadinho, mas eu aconselho você usar ele num cadinho de grafite, porque o cadinho de grafite, além dele esquentar mais rápido, ele também conserva o calor muito mais rápido. Então você vai fazer a fundição desse ouro talco, desse ouro fininho, a fundição dele. Então tá ali, ó 3,7 gramas, tirando a tara aqui do material. O mercúrio, gente, é algo que eu quero dar uma dica para vocês aí, falar, porque o mercúrio ele foi tido como vilão aí, e é tido como vilão em muitos lugares. Mas eu quero explicar uma coisa sobre o mercúrio que muita gente às vezes não entende, por falta às vezes de conhecimento mesmo, tá? Aqui, gente, aqui nós temos o ouro talco, tirado dentro de mina, tá? Ouro de filão aberto. Esse ouro ele foi recuperado, ele foi grudado com mercúrio, e nós recuperamos ele com mercúrio. Olha a diferença, como é que ele fica. Esse monte de ourinho grudado, tá vendo? Como se fosse um monte de pozinho, tudo juntinho, tudo grudado. O ouro talco, quando ele é ajuntado com mercúrio, é muito conhecido por causa disso. Você vai ver que eles são vários grãozinhos, vários pozinhos que foram ajuntados juntamente com o mercúrio. Então quando você queima o mercúrio numa recuperadora de forma correta, de forma certa,
O que acontece? Esse mercúrio ele vai evaporar, vai sair dentro do caninho, vai cair novamente dentro do seu potinho ali para você poder recuperar ele. E o ouro ele fica assim. Esse ouro ele não tá fundido, tá, gente? Ele vai ter que ser fundido ainda com calor. Mas você pode ver que eles são todos assim, ó, vários grãozinhos de ouro junto. Esse ouro que eu vou fazer a pesagem dele, mas quando nós utilizamos o mercúrio ele forma uma amálgama. Ele junta o ouro, forma aquela amálgama. Depois a gente vai apertar ele para poder sair só aquela bolotazinha com ouro, mercúrio. Depois a gente vai fazer a queimar dele. E o que acontece? A maioria das pessoas pegavam, vamos supor que tivesse mercúrio aqui dentro e tivesse ouro. O cara ia chegar aqui e abrir o maçarico, ia apertar o maçarico, ia botar ele aqui na concentração, ia chamar o maçarico ali no mercúrio. O que ia acontecer? Esse mercúrio ele ia evaporar. Tá, gente? Com a evaporação do mercúrio ia gerar gases. Esses gases são tóxicos ao homem, são tóxicos ao meio ambiente e trazia a poluição e a contaminação também do garimpeiro, porque ele é altamente tóxico se entrar na corrente sanguínea. Ele poderia entrar na corrente sanguínea por um machucado na mão, ele poderia entrar na corrente sanguínea pelos poros da pele, ele poderia entrar na corrente sanguínea pelo respirar desse gás. Então esse foi o problema. E com a recuperadora de mercúrio esse problema acaba, porque você não lida com o manuseio do mercúrio com fogo. Você simplesmente vai botar ele na recuperadora, a recuperadora vai queimar esse mercúrio, o mercúrio vai virar gás, vai descer pro potezinho, vai condensar e virar mercúrio de novo. Então ele não se perde. Primeiro, você não perde mercúrio. Segundo, ele não vira gás e vai para a natureza. Então você pode lidar com o mercúrio de forma correta, sem agredir a natureza. Então, gente, o mercúrio ele é encontrado assim na natureza, ele é encontrado dessa forma no meio ambiente. Então o problema não é o mercúrio, foi feito por Deus e está aí, é um dos elementos. O problema é o manuseio errado do ser humano, manuseando errado o mercúrio, tá? Tirando também, gente, uma dúvida da galera aí quanto a esse maçarico, ele é um maçarico que chega a 1200 e poucos graus, tá? Nós precisamos aí de 1068 para fazer o derretimento do ouro. Para você derreter, dependendo da quantidade, assim, a gente aqui derrete pouquinho, ouro talco, né? Eu gasto geralmente 2 a 3 vidrinhos desse aqui. Ele é enchido com propano e butano, né? São os gases que nós utilizamos para poder encher ele. E eu costumo colocar um pouco também de oxigênio. Eu encho primeiro com oxigênio, 25% com oxigênio e encho os outros 75% com gás propano e butano. Ele dá mais pressão e esquenta mais na hora de você utilizar o maçarico. Ele tem uma válvula aqui, gente, que você aperta para ele acender. E depois você aperta ela também até o limite, assim, para ela soprar o oxigênio. Pouca gente sabe disso. Às vezes a pessoa ela liga ele aqui, ó. Ela só liga ele aqui, ó. E ele tá assim, ó. Mas você aperta aqui, ó. Você concentra, tá vendo? Você concentra a pressão do gás num ponto. Isso aqui é um macete que pouca gente sabe. Às vezes a pessoa tem ele e não sabe, ó. Mas você concentra, a chama fica mais forte, tá? E aquece muito, esse maçarico aquece muito. É um ótimo maçarico, aconselho aí, quem quiser comprar, pode comprar, que é funcional. Então, gente, o problema do mercúrio é esse. E o ouro, para vocês terem uma ideia, como ele é quando ele é juntado com o mercúrio. Ele fica essas bolinhas. Agora nós vamos queimar esse ouro, agora não tem mercúrio aqui mais. Eu posso queimar ele tranquilamente com o maçarico, sem ter problema nenhum. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou derreter esse ouro para vocês verem. Vou derreter ele e vou fazer uma barrinha e depois vamos estar utilizando o nosso teste da Minas Ouro, reagente eficaz e de confiança em Minas Ouro, para vocês terem uma ideia como é que vai ficar esse goldzinho aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha balancinha, tá? Vou colocar ela ali, ó. Vou tarar minha balança e vamos colocar as nossas pepitas aqui, ó, nossas barrinhas, futura barrinha. Pequenininho aqui, toda juntado com mercúrio, tá, gente? E nós vamos mostrar para vocês que o problema não é o mercúrio, mas a forma que as pessoas utilizam. Então nós temos aqui, ó, 35.7, tá, gente? 35.7, porque ele ainda tá muito solto, né? Ele não tá embarrado ainda, não tá maciço. Tem ainda ar no meio dele, tem espaço no meio. Depois que a gente embarrar, a quantidade fica menor, o peso continua o mesmo, mas a quantidade fica menor
e fica mais bonitinho, mais visível. Esse ouro aqui é 800 e pouco, 800 e pouco, você pode ver que ele é um ouro um pouco mais claro. Tem um pouco de cobre sim, esse tom mais arroseado, mais alaranjado, é por causa do cobre, tá? Fica esse tom arroseado. Então nós vamos estar também misturando esse ourinho fino aqui, que nós pegamos ali. Vamos estar misturando, então 39,4. É bem possível que perca um pouquinho na hora da queima por causa da purificação. Então é isso aí, gente. Aqui eu já estou com o material todo aqui. Eu vou começar a fazer pré-aquecimento com o meu maçarico. O procedimento é um pouco demorado, tá? Então eu vou ter que aquecer e vou ter que encher o maçarico de novo para poder continuar a parte de aquecimento, para poder fazer o derretimento desse material.